Opa, tá começando mais um Não Era Tão Fácil. Eu tô impressionado, eu vi que saiu uma notícia esses dias dos 10 tênis mais caros de 2022. E por incrível que pareça, o número 1 dessa lista custa algo em torno de 126.500 dólares. É coisa de 650 mil reais. Você tá louco que paga um dinheirão desse num tênis? E lembrar que na nossa época a gente usava um Quixote, que era um tênis que, sei lá, valia hoje 50 reais, 30 reais. Não sei qual seria o valor se a gente convertesse, não. Só sei que era muito mais barato. Era um tênis de pobre. E falar em tênis de pobre, coisa de pobre, no programa de hoje a gente vai relembrar coisas de pobre da nossa época. Então depois da vinheta vamos viajar nessa história de pobre. E se a gente vai viajar, vai ser de ônibus, porque pobre só viaja de ônibus. Opa! Seja bem-vindo, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia eu não sou rico, mas como eu aderi à rotina do Julius... Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem 2 empregos! 2! Só que eu tenho 3, então por isso até que as coisas melhoraram um pouco. Ah, mas isso é agora, porque eu sou da geração que fazia suco e para ter certeza que tinha aproveitado todo o meu investimento, eu ainda dava aquele último confere. Mas não precisa rir não, porque se você, como eu, fez ou ainda faz isso, é porque o seu espírito de pobre ainda está enraizado aí dentro desse ser e não consegue sair, mesmo que você já tenha abandonado a alma da pobreza. Outra coisa que o instinto de pobre te obriga a fazer é o tal de secar roupa atrás da geladeira. É um tal de lavar meia à noite para usar no outro dia de manhã. E aí, claro que o pobre dá um jeito para tudo. Se não tem uma secadora, por que não usar todas as funções que a geladeira te oferece? E fora que secar roupa atrás da geladeira talvez nem possa ser considerado uma coisa de pobre. Eu acho que o nome disso teria que ser recurso técnico. Agora, se você carrega o hábito que trouxe da antiga geração na hora de escovar os dentes, aí não adianta. Dá uma escovada aí, dá uma escovada. Escova, escova. Porque se você corta a parte de baixo da pasta de dente para dar aquela última aproveitada, aí não tem jeito, você é caso perdido. Ô, isso aí você faz até hoje, doido. Tá, então tá bom. Então já que a gente tocou nesse assunto, no programa de hoje a gente vai relembrar algumas coisas da nossa época e a partir daqui vai sair o seu relatório infantil com um diagnóstico para confirmar se você foi da geração pé sujo, que é aquela galerinha mais pobre, ou se você veio da geração leite com pera, que era aqueles menininhos que nunca andou descalço na vida e que levava Mirabel para a escola na merendeira da Xuxa. Agora é a hora da verdade. Hoje em dia, além da previsão do tempo que tem na televisão, no jornal e no rádio, você ainda pode conferir em tempo real no celular. E a pesquisa é super simples. E o bom é que ele pode até te dar a previsão de vários dias. E é claro que aí fica até mais fácil de você se programar, por exemplo, uma viagem sem correr riscos. Não, porque o pobre tem dessas coisas. Você pode olhar a previsão do tempo, pode estar marcando dias ensolarados, mas o pobre tem uma energia tão negativa que ele vai para a praia de excursão, fica 8 horas cozinhando dentro do ônibus e é só pisar na areia que já vem logo aquele dilúvio. Olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva.
Mas geralmente a previsão tecnológica atual funciona assim. Só que nos anos 80 não existia essa tecnologia não. E aí, se você precisasse saber se ia chover ou fazer sol, você ia precisar ir lá na casa da sua avó para dar uma conferida no galinho do tempo. E aí? Bati forte agora, né? Porque se você reconheceu isso aí, é o primeiro sinal de pobreza. Porque nos anos 80 e 90, toda casa de pobre tinha um galinho desses no armário ou em cima da geladeira. E pode até parecer brincadeira, mas por incrível que pareça, o galinho do tempo funcionava assim. E essa história toda começou com o português José Dias Cardoso, que em 1960, através de todos os seus conhecimentos químicos, acabou criando o famoso galinho do tempo. Mas como é que isso funcionava? Então, a mágica que fazia a mudança de cores é porque eles usavam na pintura do galinho o cloreto de cobalto, que é um sal e dependendo da umidade e temperatura do ar, ele ficava com um tom azulado no caso de tempo seco ou sol, e se o tempo tivesse ruim, ele mudava para o branco. Agora, se ele ficasse rosa, queria dizer que você precisaria levar um guarda-chuva porque ia chover. Olha, não sou eu que estou dizendo não, isso na própria base do galinho tinha um manual de instrução mostrando a marcação com as cores para você mesmo saber como seria o seu dia. Ó, uma curiosidade e o porquê desse galinho se torna tão popular a partir dos anos 70. Tudo foi graças a uma super estratégia de marketing do José Dias, porque em 1966 ele fez uma campanha na cidade de Lisboa e o cara foi tão esperto que depois da primeira produção desse galinho, ele comprou um furgão, contratou 6 funcionárias e foi pela cidade inteira distribuindo galinho de casa em casa. E só para mostrar a credibilidade do produto, na hora da entrega eles explicavam que ia deixar o galinho para testar e só voltaria depois de alguns meses. E aí, se a pessoa gostasse, ela pagava, se não gostasse, podia devolver sem pagar nada. E é claro que o pobre não pode ver um crediário, não pode ver um negócio para pagar depois, e aí todo mundo aceitava. E essa foi a tática infalível do português. Além de Lisboa, eles fizeram isso também na cidade do Porto, e lá, é claro, que também venderam mais um monte de galinhos pela cidade. E essa estratégia deu tão certo que só na década de 70 a empresa vendia cerca de 60 mil galos do tempo por mês, e muitos deles vieram para o Brasil, por isso que eles ficaram tão popular por aqui nos anos 80. Só para fechar esse assunto, mais 2 curiosidades. A primeira é que em 2015 o Brasil tentou ressuscitar essa função do galinho do tempo. Só que na versão brasileira meteorológica, ao invés do galinho, o Cristo Redentor era a figura responsável pelo trabalho. Mas a versão carioca do pai de todos não vingou. Teve até algumas versões genéricas bem baratinhas, mas no final não deu muito certo. Agora, se você é mais nostálgico e pensou, nossa, esse programa me fez lembrar do tempo da minha avó, eu queria um galinho desse, então para você temos uma boa notícia. Bem, eu não sei se é tão boa assim, mas o saudoso galinho do tempo ainda é fabricado e pode ser encontrado na internet. A parte ruim é que o bichinho tá meio salgado, e não é só na parte da pintura não. Porque se você quiser ter uma versão nostálgica da previsão do tempo raiz, lá do tempo da sua avó, você vai precisar desembolsar entre 250 e 300 mangos. E aí você pode até ter esta bela figura multicolorida em cima da sua geladeira, igual no tempo da sua avó. Olha, já que a gente tá falando de coisa de pobre da nossa época, uma que eu sinto muita falta é dos aniversários de pobre. Porque nesse caso, o aniversário era de pobre, mas não tinha nada de miserinha não. Pelo contrário, tinha fartura à vontade. Hoje em dia o negócio é mais ostentação. A pessoa não está preocupada com o mundo real. Ela quer postar umas fotos bonitas do aniversário no Facebook. Então por isso, o que ela faz? A primeira coisa é que a gente nem pode confiar naqueles bolos bonitão mais, porque com certeza aquilo ali é falso. Deve ser de papelão, deve ser de isopor. O pessoal preocupa muito com os enfeites para sair bonito na foto e aí acaba esquecendo do principal, que é os doces, o bolo, os balão. As festas de hoje nem se comparam com as festas da nossa época. No nosso tempo não tinha negócio de bolo fake não. Os bolos eram de verdade e geralmente era uma caçapa de um bolo com quase 1 metro. O negócio parecia que era rebocado por um pedreiro e às vezes até era mesmo. Tinha aquelas balas de coco que enfeitava a mesa com os papel colorido, uns chapeuzinhos ridículos que parecia aqueles desenhos animados para colocar as crianças de castigo.
mas a gente usava. Hoje em dia o povo aluga salão de festa, prepara tudo com tema de aniversário, convite personalizado. Já lá nos anos 80 não, no dia do aniversário a mãe chamava o povo tudo da rua, colocava 300 pessoas na cozinha apertada, sua tia, sua mãe, sua avó, todo mundo queria aparecer mais do que o aniversariante, as velhas tudo dançando e seu pai ali com aquela filmadora de mini fita registrando tudo, porque no outro dia ele já ia jogar no videocassete e rachar o bico do povo que for fazendo graça na hora da festa, pagando o mico. Assim eram os aniversários raiz dos anos 80. Esse é o lado da pobreza que eu sinto falta. Fora que na hora de ir embora, todo mundo já tinha rachado de comer, mas ainda a pessoa vinha com aquela cara de pau e falava: aqui, arruma um pedaço de bolo e um copinho com uns docinhos para me levar pro Cláudio, porque não deu para ele vir não. E aí, era assim ou não? Claro que era, porque o pobre raiz é aquele que come à vontade na festa e ainda sai carregando as coisas para comer em casa no outro dia. Mas os aniversários de antigamente era muito mais legal que o de hoje em dia. E se você acha que festa temática é coisa do mundo moderno, você está redondamente enganado. Porque lá nos anos 80 e 90, se as famílias fossem bem de situação, é claro que o pessoal também fazia uma festa do menino vestido de Rambo, com um cordão cheio de munição, metralhadora, com a faixa do Rambo, bota do Rambo e tudo que tivesse direito, porque lá também já existia ostentação. Mas lá podia, porque hoje se você fizer uma festa do seu filho e tirar uma foto com ele com um revólver de plástico, antes de cantar o parabéns, a viatura da polícia já chega e prende todo mundo por apologia ao crime. Hoje tá assim, hoje não dá mais não. Mas é por essas e outras que é claro que se você já passou por isso, é o maior comprovante que você viveu a melhor época de todos os tempos. Recentemente saiu a lista dos 10 tênis mais caros de 2022. Nessa lista tem o tênis mais caro, que custa em torno de 126.500 dólares, algo em torno de 690 mil reais. E isso me força a lembrar que os tênis da nossa época era muito mais barato. E como o tema de hoje é a nossa pobreza, aí se for falar de tênis, eu preciso lembrar das Alpargatas, que com certeza foi a responsável pela nossa infância muito mais feliz e protegida. E se você não conhece a empresa pelo nome, não tem noção do quanto ela fez 100% parte da sua vida e provavelmente faz até hoje. A Alpargatas foi fundada aqui no Brasil em 1907 através do escocês Robert Fraser, que já havia criado fábricas de alpargatas na Argentina e no Uruguai. No início, a empresa era mais focada em fabricação de lonas para apanha de café, para caminhões e locomotivas. Daí até surgiu o próprio nome da empresa, que era Locomotiva. Só que em pouco tempo depois, a empresa separou as fabricações e a Alpargatas ficou 100% focada na fabricação de calçados. O diferencial da empresa é que, sem dúvidas, era a durabilidade dos calçados aliada com os preços mais populares. Uma das trilogias mais vendidas da Alpargatas atravessou gerações e começou a fazer parte da vida do seu pai e de sua mãe e acabou fazendo parte da nossa infância também. Um dos primeiros tênis de sucesso da empresa por aqui no Brasil surgiu no finalzinho dos anos 50, quando a empresa lançou o Conga. Missão cumprida. Agora Conga volta para casa. Depois Conga vai se divertir um pouco e ninguém é de ferro. Conga está em todas porque é resistente e muito prático. Conga. O calçado para antes, durante e depois das aulas. Pois é, e depois do Conga e o sucesso de vendas, a Alpargatas não perdeu tempo. A empresa, de olho no fenômeno americano, o tênis All Star, já logo fez a nossa versão genérica naquele precinho. E com aquela velha história de pode copiar, só não faz igual, no início dos anos 60, a Alpargatas lançou o Bamba. Quem usa Bamba tem histórias para contar. Sargento é meu chato, é meu camarada. Ele nunca pega no meu pé. Bonita combinação, não? Você gostou mesmo? Claro. Ele sabe que pode sempre contar comigo.
74, 75. Pô, cara, chocante. Ó, agora conta outra, tá? Para aguentar o dia a dia, Bamba. Só Bamba. Mas se você acha que a empresa mais popular do Brasil ia parar numa cópia Xing Ling do tênis americano, aí que você se engana. Porque no início dos anos 70, em clima de Copa do Mundo, a empresa reuniu seu núcleo de engenheiros, se aprofundou nos maiores estudos na intenção de revolucionar, trazendo um tênis resistente que desse para jogar bola, fácil de limpar para você poder usar na escola e que tivesse partes de borracha para você dar aquela engraxada para poder ir num casamento ou até mesmo na igreja. E foi aí que, para atender todos esses pré-requisitos, surgiu o tênis mais casca grossa e durável da história, com um solado projetado para durar 100 anos e 3 quilômetros de cardaço que a gente precisava dar 8 voltas ao redor da canela. O Brasil ganhou o lendário Quixote. Pois é, o Quixote foi um dos tênis mais vendidos da história, porque desde seu lançamento lá nos anos 70 até meados dos anos 80, a empresa chegou a vender 9 milhões de pares por ano. E muito se deve também ao investimento da empresa que fazia comerciais desse tênis indestrutível nos gibis, nos jornais e em quase todos os intervalos dos programas de televisão. E olha aí uma expectativa enorme para o grande prêmio Quixote. O campeão larga na pole position com seu Quixote. Lá vão ele. Quixote agarra melhor no chão e arranca na frente. Que corrida sensacional! Quixote resiste a tudo na liderança. Olha a bandeirada de chegada. Quixote vence de ponta a ponta. Uma festa incrível de Quixote. Com Quixote, quem ganha é você. Quixote, calçados e bola. O Quixote é tão sinônimo de criança raiz dos anos 80 que o calçado até virou estrela do filme brasileiro Meninos de Quixote, que foi lançado em 2009 numa história bem nostálgica que se passa nos anos 70. Eu falei que a Alpargatas fez e faz parte da sua vida até hoje, e faz, porque além dessa linha de calçados com preços populares, a empresa também já foi responsável pela fabricação de marcas mais luxuosas, como a Topper, a Rainha, o Mizuno e, claro, uma das maiores reviravoltas da empresa, que são os chinelos Havaianas, que até no início dos anos 90 era sinônimo de coisa de pobre. Os clássicos chinelos de solas e correias azuis vinham apenas na cor branca e era mais consumido pela classe de baixa renda. Só que, como os brasileiros gostam de inventar, os surfistas que usavam muito chinelo para ir na praia inventaram de inverter a sola do chinelo para cima, para ficar diferente. E foi aí que a empresa resolveu gourmetizar o chinelo tradicional, trazendo as versões coloridas. E foi nessa virada que a empresa aproveitou disso e encheu a TV de comerciais com atores, artistas, todo mundo falando que usava as Havaianas, para meio que elitizar o produto e tentar tirar aquele rótulo ali de coisa de pobre. Eu amo Havaianas. Sempre que tá calor, eu amo Havaianas. Sempre que tá quente, mal eu entro pela porta, mal eu entro pela casa, abro o armário. Eu amo Havaianas. Sempre que tá quente, mal eu entro pela casa, abro o closet e pego as Havaianas. Pô, gente, não ficou meio artificial, não? Todo mundo usa. Pois é, e deu certo, porque o antigo chinelo de pobre agora virou símbolo de ostentação e hoje faz parte da moda, sendo vendido em mais de 21 países atualmente. E é um dos calçados abertos mais vendidos do mundo. E assim, lá se vão mais de 100 anos de história das Alpargatas, a mãe do Quixote. E por falar em Quixote, nos anos 2000 apareceu uma baitolagem de uns Quixote coloridos, sem trava, uns negócios cheios de frufru, nada a ver com aquele Quixote raiz. Mas, pelo que parece, a nova versão aí era fake. Talvez alguma empresa que tentou pegar carona no nome tradicional do Quixote de guerra, mas esses coloridos aí era tudo falso, porque a marca Quixote parou de ser produzida entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 2000. Bem, eu vou ficando por aqui com mais um Não Era Tão Fácil. Lembrando que se você se divertiu com esse programa, deixa aí seu like.
manda para aquele amigo que te emprestou um quichute e o chulé dele nunca mais saiu do seu pé. E se não for inscrito, aproveita agora e se inscreva. Se estiver assistindo o programa aqui no Super Canal, você pode rever as reprises e também pode correr lá para o YouTube e assistir de novo, não só esse, como vários outros vídeos. Na próxima semana eu volto com mais um programa inédito, então um abraço para vocês e até lá!